Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu. Alisson, de novo, Alisson. Você é o cara mesmo, hein? O Alisson é o primeiro a aparecer nas lives. Ele é uma benção. O menino quer ir pro céu mesmo. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a andar com meu irmão. Quando eu estou só. Vamos, igreja. Vamos dar um like no vídeo. Falta 40 pessoas para dar o like aí. Vamos começar já firme. Vamos buscar a presença de Deus, amém? Vambora, 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 vambora. Que a hora não nos espera, amém? Muitos não obedecem, verdade? Estão bem? Foi demais por aqui. E hoje eu coloquei uma jaqueta aqui. E vamos embora. Mais um dia, né? Mais uma tarde, né? Tarde fria em São Paulo. Digo a vocês que não é fácil, não. Eu tava dormindo ali, quase tentando descansar. Eu deitei, falei, que sono. Aí eu falei, não, eu tenho compromisso com Deus. Tenho compromisso com Deus. Amém? Certo? Na câmera fria, não, vigia. Isso aqui é um jaleco, isso é um jaleco. Não é nada de blusa de câmera fria. É engraçadinho, né? Aqui, ó, na câmera fria, acho que isso aqui é um jaleco. Isso aqui é um jaleco. Mas nem serve mais pra mim. Nossa, tá feia a coisa aqui. Perdendo a barriga, mas tô achando ela de novo. Vou parar com o cafezinho, né? Acabei de tomar um café. Café, essas coisas aí, ó. Mesmo com 0 cal, mas não vai não. Cada gota é 0,2 gramas de caloria, mas não acredito nessas coisas, não. Bom, Não é isso não. Igreja, vamos lá. Estou aqui com um casaco. Todo mundo zoando meu casaco. Vocês não tem o que fazer, não? Vocês não tem, não. Olha um dia zoando o meu casaco, hein? Vocês não tem o que fazer. Ai, cacete. É um boijaco, é um sobretudo, na verdade. É um sobretudo. Vocês não tem o que fazer, vocês é brincadeira. Bom, primeiramente queria agradecer mais uma vez ao Espírito Santo. Gente, vamos pegar firme, sem brincadeira. Coisa seríssima. Hoje a gente fez um trabalho, um vídeo hoje sobre a fé. Quem viu o vídeo da irmã que foi curada pelo celular lá, vocês viram isso? Que coisa mais linda, né? Daniela, eu vou para lugar nenhum. Para onde eu vou? Ficar em casa. Daqui a pouco eu vou acabar aqui, eu já vejo a hora de chegar. O Espírito Santo fala assim, acabou, desligo aqui, vou deitar, tô cansado. E aí nesse tempo, eu quero dormir. Eu tô quase dormindo ali, tava cochilando ali. Eu falei, meu Deus, estou atrasado aqui. Aí, até Deus trazer a mensagem, tem que estar acordado, né? Olha quem está conosco, irmã Laodiceia. Irmã Laodiceia, paz, dá uma paz para a irmã Laodiceia, meus irmãos. Grande mulher de Deus,
grande mulher de Deus. Essa daí é uma grande mulher de Deus. Está ao vivo conosco. A irmã Elisângela quer o seu telefone, Manuel de Sempre. A irmã Elisângela quer o seu telefone, quer que está com você. A irmã Elisângela é uma benção. Quer que seja amiga dela aí. Né? A irmã Elisângela também está aí. Irmã Elisângela. Eu vou pegar o seu número depois e passar para a irmã Elisângela. Manuel de Sempre, o pessoal está te cumprimentando aí. Não sei se você está conseguindo falar com o pessoal. Manuel de Sempre é um testemunho muito forte, né? Mulher de Deus é diferente, né? Mulher de Deus é diferente, não adianta, ela ama, ela tem amor. Parabéns. Bom, bora pro trabalho. Vamos, quem quer aprender mais? Quem quer aprender mais? Irmãos, eu tava vendo aqui, pode falar o que quiser, mas nosso canal é tão gostoso, né? A gente sente paz nesse canal. Não é uma coisa assim que a gente... Eu acho que a gente... É tudo uma família, né? Quem sente isso aqui no canal? É uma paz, né? É tipo assim, a gente tem paz, a gente tem amor, a gente tem... É diferente, não tem inscritos melhores que essa igreja, não. Os inscritos aqui é tudo diferente, eles têm paz, eles têm amor, sabe, a gente é misericordioso. É porque as ovelhas é o que o pastor é, né, meus irmãos? Né? Toda vez que a gente abre uma live, a gente fica juntinhos aí, todo mundo juntos, todo mundo amáveis, passa a luta, mas um chora com o outro, aí vem o pastor chora com vocês também. Eu acho que é muito lindo isso, assim, tem preço que paga isso. Tá certo? Vamos lá, antes que o Nil feche. Aprendemos com você, pastor. Verdade, Alisson. O Alisson é o primeiro que está nas lives. O Alisson. O Alisson abre aqui, o primeiro a chegar é o Alisson. Nunca vi. O que você faz, Alisson? Mostra o segredo. Como que você sabe que tá... Às vezes nem notificação chega, você vem e você consegue chegar aqui, Alisson. Como você consegue fazer isso, para mim? Gente, vocês têm que aprender com o tal de Alisson aí. Qualquer live, uma live não pode notificar ninguém, ele aparece. Eu não sei o que ele faz. Tem um aplicativo que você pode baixar, né, para dar sinal, né? Não sei se é isso não. Deve ser. Bora. Alarme 15 minutos antes da live. Ele põe para alarme. Que esperto, cara. Você vê, o Alisson põe alarme para entrar na live. Esse quer ir pro céu, hein? Que coisa. Igreja, Pai do Céu a todos, bora. Vocês viram lá o testemunho da irmã lá, que foi curada lá? Quem viu? Eu postei lá. Quem viu? Nossa, gente, que testemunho para edificar a fé da gente, né? Um testemunho que mostra como a grandeza de Deus é poderosa, né? Quem não viu? Quem não viu? Quem não viu? Eu espero você ir lá depois e ver. Mas quem não viu, perdeu. Tá perdendo. Que testemunho forte, hein? Você vê? As lives de segunda-feira. Muito forte demais. Vocês têm que ver lá. Muito tremendo. Depois dá uma olhadinha lá no último vídeo. Sem ser ao vivo, o último. Bom, vamos lá. Qual é o tema de hoje? Alguém sabe? Alguém sabe o tema de hoje? Sabe ou não sabeis? Tema de hoje, como se aproximar de Deus. Isso mesmo, Sara Teixeira. Irmãos, hoje é algo muito, 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 muito poderoso. Vou tentar resumir, mas o Espírito Santo não vai deixar. Bom, eu queria deixar bem claro que ele tem vários pontos, esse ensino aqui. Mas eu tenho três etapas, né, que eu posso adentrar em cima dessa explicação aqui. Mas eu vou tentar fazer a primeira, a segunda e a terceira mesclado, junto com o Espírito Santo, é claro que ele pode me dar toda a audácia, para entrar nesse tema aqui tão profundo, que é aproximar de Deus. Muitas pessoas acham que é só orar, não é. É muita coisa em cima de orar. Tá bom? Então, pega a tua Bíblia comigo, abre comigo. Todo pegar a Bíblia aí?
Todos pegaram? Abre comigo Salmos. Salmos 34, 18. Salmos 34, verso 18. Salmos 34, versículo 18. Que coisa, não? Vamos lá. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os contritos de espírito. Oh, meu Deus. Vamos lá de novo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os contritos de espírito. Perfeito. Em Salmo 119, 151, tem uma referência aqui. Tu estás perto, Senhor, de todos os seus mandamentos são verdade. Vamos lá. Amados irmãos e irmãos que estão em casa, preste bem atenção aqui que o pastor Júlio vai falar através da vontade do Espírito. Deixa eu levantar aqui para vocês aqui. A coisa é mais embaixo que a gente pensamos. Irmãos, nós sabemos nós que a presença de Deus se destaca na terra, né? Não é de hoje que Deus vem colocando, né, a sua presença na terra. Foi o primeiro dia, a primeira hora, o único momento que a Bíblia diz que ele pisou na terra foi no Monte Hebron, né? Monte Moriá, Monte Sinai, onde Deus desceu e falou com Moisés. Ali teve a presença pura de próprio Deus, dando os mandamentos para ele e também na sarça ardente. O que acontece na sua presença divina no Espírito? Porque agora a sua presença não pode ser destacada mais. Mas por quê? Porque se Deus aparecer para você, você morre. Então existe agora uma presença do Espírito dele, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então isso mostra a sua presença e testifica do Filho, que é Cristo. Então essa presença, ela é divina, então ela encoraja, ela garante resposta, ela permanece até o fim, ela é leal, ela encoraja para as batalhas da vida, então ela dá todo o engajamento para você viver enquanto você existir nessa terra. É claro, também, eminente, sabemos nós que nós temos um prazo, né, nessa terra. A gente não é uma alma no corpo, mas um corpo na alma. Não, desculpa, uma alma no corpo, não um corpo numa alma. Então nós somos alma, nós somos espírito. Então a gente não conta com o corpo. Por quê? Porque o corpo é a única coisa que não contamos na vida, é o corpo. Porque o corpo ele vai embora, mas a alma e o espírito é eterno. Então existe essa eternidade de espírito com Deus e o homem. Eles interlaçam em mundo espiritual e não físico. Você não pode tocar em Deus, ele não pode tocar em você com a mão dele. Ele toca na sua alma, toca no seu espírito. O corpo, ele já está recusado para Deus. Irmão, eu vou sair daqui. Eu vou sair, é muito poder. Eu quero correr aqui, eu vou parar de fazer live aqui. Eu vou ter que fazer live no quarto, porque eu preciso correr, eu preciso pular, eu preciso sair, pular, cantar, eu preciso, sabe, fazer tanta coisa aqui. Que não dá. É muita sabedoria que o Espírito Santo começa a me dar, e eu fico fora de si. Fora de si. Eu não consigo explicar. Eu tenho que correr, tenho que dar glória, tenho que falar aleluia. Nem começou 3 minutinhos de explicação, já a glória desce, não tem como. Então, acontece que agora, no mundo espiritual, Deus tem esse chamado, tem essa importância de tocar no homem e ter um contato com o homem. E é tão forte no Espírito que quando Deus tomou, né, e queria morar com Israel, ele fez o tabernáculo e queria morar também na sua presença divina, através da fumaça da sua glória. Agora, existe essa proximidade. Como para a gente aproximar de Deus? Como que aproxima do Senhor? Peraí, já que Deus é um Deus Espírito, como que eu aproximo dele? Como que ele vai me receber quando eu querer se aproximar? E como chegar a esse momento? Irmão, se tem uma coisa na sua vida, põe a coisa na sua mente, no seu coração agora. Isso aqui é muito sério que eu vou falar para vocês. Se tem um jeito de se aproximar de Deus, é através do coração. Não tem outra maneira. Mas é porque Jesus disse bater no coração, abrir-se-vos-á, né? Não, nada disso. Coração, meus irmãos, é um sentimento único, exclusivo de cada vida, de cada pessoa. Tem pessoas que têm o coração duro, tem outras que têm o coração mais moleável, tem outras que já se deixam se levar ao coração para que venha o efeito que Deus possa moldá-lo, né? Que
Quem tenta, né, buscar o Senhor, mas não consegue. Mas existem pessoas que têm realmente uma sinceridade, que elas realmente sabem que elas não podem nada, que elas não têm poder para nada, então elas deixam Jesus amolecer o seu coração nesse sentido, porque elas se ajoelham, elas agacham, elas se jogam no chão para ver Deus no alto, ou seja, elas se humilham para que seja exaltado. Então essas pessoas que é o coração entrado da vida, elas têm um mérito maior com Deus. Eu vou explicar por quê. Como a Bíblia fala assim, ó, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e ele salva os contritos de espírito. Ele fala isso em Salmos, lá no capítulo 145. Pode, ó, perto está o coração quebrantado. Quem entrará no santo tabernáculo do Senhor? Os limpos de mão e impuros de coração. Então você pode ver, ó, as pessoas que são limpas de coração, elas não têm, com as suas mãos, ela não salta sangue, ela não aponta ninguém. Irmãos, é muito sério isso aqui. Quando você aponta alguém, Deus não quer contato com você. Quem julga não tem Deus, gente. Tá? Deus não quer contato, Deus não quer amizade. Se tem uma coisa que Deus odeia, todos ele aborrece, outro ele odeia, é de falar mal do seu irmão. É isso ou não é que a Bíblia fala? Sim ou não? Então, pessoas com fofoca, Deus odeia, não adianta você não consegue se aproximar dele. Ele odeia essas coisas. Ele odeia pessoas que ficam acusando a outra, mentindo da outra, falando mal da outra. Isso não tem como vocês ter contato com Deus assim. Não existe. Por quê? Porque quando fala que entrará no santo tabernáculo de Deus, os limpos de mãos e puros de coração. Quem é limpo de mão? É esses aí, que não ataca ninguém, que não suja suas mãos com sangue, que não joga suas mãos para a perdição. Então ele tem aí Deus tem um certo tipo de pessoas que ele gosta que se aproxima dele. Não é qualquer um que pode chegar lá e falar, ó Senhor, eu sinto tua presença. Mentira. Muitos não sentem. Mentira. Isso é mentira. Muitos falam, estou sentindo a presença de Deus. Mentira, não está. Não está. Eu confirmo isso aqui não está. É mentira para dizer para vocês que, nossa, Deus está aqui. Muita gente faz institucionalismo para falar que Deus está ali, para todo mundo, vou ficar aqui mesmo, porque aqui Deus está. E no final sua vida não muda porque Deus não está. Onde Deus está, tem mudança de vida. Então aproximar-se do Senhor é algo muito forte em relação ao coração. E aí ele fala em Salmos 34 sobre isso, né? Que perto está o Senhor que tem o coração quebrantado. Aí nós começamos a ver que Deus, ele sempre falou, ó, não somente sou Deus de perto, também sou Deus de longe. Em Atos Apóstolos, né? A Bíblia diz assim, ó, Deus fez isso para que eu buscasse e talvez procurando pudesse achar. Talvez procurando, por quê? Porque nem todo mundo que ia tentar encontrar ia achar. Talvez, procurando, vocês acharam, talvez. Paulo disse, se é que o Espírito Santo habita em vós. Vocês acham que é brincadeira? Você acha que qualquer um pode, irmão, se aproximar de Deus? Vocês acham que, ó, temos 300 pessoas aqui, você acha que 300 pessoas aqui, que está aqui agora, consegue chegar? Não consegue. A proximidade, ela é muito séria, a intimidade com Deus, é muito séria. É algo peculiar. Então tem que ter uma manobra muito grande. Se a porta é estreita, você tem que ser estreito. Se a porta é pequena, você tem que ser pequeno. Se a porta é apertada, você tem que ser apertado. Então não adianta, é muito sério alguém que chega a se aproximar de Deus. Mas como fazer isso? Eu vou te ensinar a vocês. Como que vocês fazem? Estou começando agora, pelo coração, né? E ainda fala, né? Olha que interessante, né? Quando a gente tinha o Espírito do Senhor lá em coletividade, em individualidade, como Deus desceu em Samuel, em Davi e tal, a gente via que na oração eles já encontravam, porque Deus já descia numa pessoa só. Não era todo mundo que tinha o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor estava sobre alguns homens, como Samuel. A Bíblia lembra que Samuel fala, vamos depois de Saul, descemos até a noite atrás dos filisteus, despojamos até amanhecer e vamos orar. A Bíblia fala também em Salmos, para mim bom é aproximar de Deus, pois o meu refúgio está no Senhor, Deus abençoarei teus olhos. Davi, por exemplo, era fácil, mas agora quando é coletivo, ele já está descendo com mais intensidade em toda a carne, como diz em João 2,28, ele desceu em toda a carne. Toda a carne não é todos. Tá bom? É como se fosse, o homem errou. Não, peraí, quando fala o homem errou, tem a mulher. Então, é um singular aí de decisões. Não é todos, tá bom? Não é todos. Então, o homem, quando fala o homem, fala a mulher também. Quando fala também em toda a carne, é aquelas carnes que realmente tiveram um exemplo de busca e de perseverança até reconhecer que ele é Deus. Tá? Então, não é algo muito simples e algo muito, vamos colocar assim, fácil de se lidar, de orquestrar. Então, olha o que fala aqui nessa operação de poder de busca e também de proximidade. Quando a Bíblia fala que na oração da comunhão a gente acha,
Mas olha o que fala em Hebreus 7,19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e dessa sorte é traduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Peraí. Pela lei e tal, mas é induzido uma certa esperança. Qual a esperança? Do amor. Que chegamos a Deus. Hebreus 7,19. No 10:22 de Hebreus, fala assim, ó. Chegamos com o verdadeiro coração. Olha, acabei de falar do coração. Ó Deus, olha confirmando aqui para vocês de novo. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. É isso, meus irmãos. Um coração purificado e o corpo lavado com água limpa. Então, quer dizer, o corpo é daquelas mãos. Lembra que falou quem habitará no Santo Templo? Então, não é somente chegar lá, purificar o coração, o corpo, porque o corpo, meus irmãos, nós vamos dar conta que fizemos aqui imagem do corpo, bem ou mal que Paulo disse, porque o corpo, você sabe que ele é instrumento de vida ou de morte. E aí está falando assim, ó, o seu coração é sincero, seu coração é limpo, então você vai com esse corpo abraçar o mendigo, você vai com esse corpo ter misericórdia, traz esse corpo, você não vai apontar, você não vai se prostituir, você não vai falar mal dos outros, com o membro do seu corpo que é a língua, que é o menor, que é o chicote, você não vai falar mal dos outros. Então tem vários exercícios de combate contra destrezas que separa você para chegar a Deus. Não é brincadeira, nós estamos falando de Jeová, o grande, todo-poderoso El Shaddai. É algo muito, muito mais forte do que nós imaginamos. Não é, vou chegar lá e Deus, estou aqui. Não é assim. Ele tem que ser respeitado. Quando você vai no juiz, você vai de bermuda no fórum? Você não vai. Você põe boné? Você também não põe. Então nós temos que ir de calça, sem boné. Ele é o grande Deus. Então não é vestes. Não rasgai as vossas vestes, mas o vosso coração. Foi o que Joel disse em 2028. O juiz daqui, você põe vestes novas, né? O daqui nós temos que rasgar o seu coração. Deus não quer saber de sua veste. Você está de boné, você está de bermuda. Ele quer saber se o coração mudou, se a sua alma está limpa, se o seu corpo está bem lavado com água limpa. Então, quando Paulo fala isso em Hebreus 10:22, ele acaba destruindo a igreja lá. Porque muitas vezes acharam que ia buscar Deus orando, só orando, falando em línguas e gritando, xarabacandarabagá. Mas peraí, por isso que eu falo, hoje em dia o pentecostalismo fez um vídeo hoje sobre pentecostal, né? Foi forte aquele vídeo de quem não assistiu. Quem não assistiu aqui? Pois assiste aí, pastor Júlio, que é crente pentecostal. É muita gritaria e deu nada de Deus. Deus não está lá. Deus não faz presente ali. Quem está entendendo? Então ele faz um coração puro, uma pessoa que já está arrependido, como eu falei, das orações do monte. É uma gritaria, um grita aqui, outro grita, viu ali, o fogo de roda, o anjo ali, o anjo. Enquanto o pequenininho está lá do outro lado da selva, chorando, lá Deus está. Lá Deus está. Quem não viu o seu Pentecoste ontem foi forte, que não foi, pessoal? Então Deus está lá do outro lado. Ou no quarto, que a pessoa está sozinha, chorando. Ali Deus está, porque ela está quebrantando o coração dela. O outro está falando muito emocionalismo, está gritando muito. E foi o que os fariseus faziam para achar que tinha Deus. Eles gritavam de alta, eles ficavam em pé nas sinagogas e Jesus falou assim, não seja como eles não, vai para o teu quarto, em oculto Deus ouvirá. Então, esse negócio de montanha, muita bagunça, outro achar, vai cair na montanha. Eu odeio, não gosto, acho feio, ridículo. As pessoas dá a mão pro seu irmão, vamos orar todo mundo junto. Tá errado, pode parar. Corrente de oração dos irmãos. Pega a mão do outro, isso daí é antibíblico. Orar um pelos outros não é dessa forma, não. Não é dessa forma. Tá? Então fica aquele monte de gente gritando. E ninguém entende quem está falando com quem. Deus parece para os profetas de Baal, que se cortavam e gritavam. Não é nada disso que eles precisam. Que é assembleia assim. Deus ele quer que a pessoa vai lá e se humilha primeiro. Você não pode chegar, mas abrir uma oração, já expliquei isso para vocês, de falar assim, Senhor, estou aqui, eis aqui. Não, você tem que se humilhar. Pai, me perdoa para chegar no santo lugar. Ai de mim, sou miserável, me perdoa, me ouve essa noite. E aí você vai cativando o Espírito Santo. Ele vai sendo conquistado, porque você veio com humildade. Chegar, ai Deus! Se o ratão passar, igual ele te falou, ó, se o rato passar, acabou. Todo mundo corre. Então não tem essa intimidade. Você tem que ter devagarzinho, bem devagar, com sinceridade, com ânimo, com amor, com misericórdia. E lembrar que você não pode orar com raiva do teu irmão. Tem que levantar suas mãos sem ira e sem contenda. Então purificai as mãos. As mãos não podem ter ira nem contenda. Por exemplo, você não pode seguir uma pessoa que tem raiva de mim, ou eu, se eu tiver raiva de alguém, vocês não podem me seguir aqui.
Eu digo a vocês, se eu tivesse raiva de alguém, eu vou falar para vocês, irmãos, eu estou errado, eu estou em pecado. Mas aquelas pessoas que têm raiva de mim não vão falar. Eles não têm Deus, eles não conseguem se aproximar de Deus. Eles não conseguem, mas também eles não querem admitir. Esse é o coração duro. Quem concorda? Quem? Estou errado ou estou mentindo, meu? Que esse povo tem o coração duro. Eles nunca vão falar, me perdoa, pastor Júlio, me fazer um vídeo aqui, dizer, pastor Júlio, me perdoa, nunca. Do que eu fiz, do que eu falei do senhor. Não. Eles nunca vão rebaixar, eles vão morrer assim. Por quê? Porque eles são vasos de desonra. Vaso que não quebra, vaso duro, mas estão na obra. Com um azeite do inferno, um azeite que não vem do céu, tá certo? Mas estão aí, fazendo oração, estão orando, fazendo campanha de oração, mas com raiva do seu irmão. E Deus não está nessas coisas. Então, Paulo diz, teu coração limpo. Aí, ó, e Tiago também fala de algo de mão. Em Tiago 4,8 confirma o que Paulo disse. Olha, o mesmo espírito, gente. O meu com Paulo e com o Tiago. Júlio César, Tiago e Paulo estão no mesmo espírito aqui. Se falar que eu e Paulo e Tiago ainda estão errados aqui, vocês estão contra Deus. Olha o que o Tiago fala. Chegamos a Deus, 4,8, Tiago. Chegamos a Deus e chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós duplo ânimo, purificai o vosso coração. Aí, que eu falei no começo. Fica calado agora. Estou fora da Bíblia. É isso aí, Tiagão. Tamo junto, Paulo. Tamo junto. O espírito que Paulo está em mim, de Paulo está em mim. Está em Tito, em Tiago. Mesma coisa, estou falando da mão lá do começo. Estou falando do coração do começo. Paulo falou e Tiago confirmou. É desse jeito. Não tem outro jeito de chegar a Deus. Não tem como chegar a Deus. Como você chegar a Ele é assim. Não existe outro jeito. Não existe outro. Você pode tentar de qualquer outra forma. Não existe outro chegar de aproximar do Senhor. Não existe. Deus não vai deixar você passar por coitadinho, sendo que você está mal com o seu irmão, com o coração duro. Então aí Paulo e Tiago falou o que eu falei. Lá no começo do vídeo. É o mesmo espírito, meu irmão. O espírito que está em Tiago e Paulo está em mim. Quem crê nisso da glória? Quem crê? Quem crê que eu sou um apóstolo Paulo dessa última geração? Porque eu ensino vocês o que vocês devem fazer. E o que Paulo fazia, ele ensinava também. Ó, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. É o mesmo espírito de Paulo está em mim. De sabedoria de Tiago está em mim. Então, você tem uma plenitude com Deus, mas você tem também um caráter para se mostrar a Deus. E isso, né? Isso é notório. Tá? Então, o Espírito de Paulo está sobre mim. Quem era o Espírito de Paulo? O Espírito Santo, que ensina, que admoesta, que fala a verdade, que ensina as ovelhas para ir para o céu de uma forma única, esclarecedora e muito amável. Então, meus irmãos, o pastor Júlio, ele é odiado como Paulo foi odiado. Por que você acha que eu sou odiado? Porque eu tenho uma sabedoria excelente. Sabedoria, tá até uma enquete lá no post. Vocês acham que o pastor Júlio sabe? Gente, eu digo a vocês, a sabedoria que está em mim é algo que eu estava falando com o irmão. Eu falei, eu não mereço. Eu não mereço. Para explicar a Bíblia Sagrada, não tem na internet igual. Tem, gente? Não tem, meu. Sem estudo, só no Espírito, só na oração. Só na oração. Né? Só na oração. Você vê, o Espírito de Paulo está em mim tão grande que eu não peço meus irmãos, estou vendendo a minha própria casa para fazer a obra, para morar em qualquer lugar. Você vê, a humildade de Paulo está em mim também. Até a humildade de Paulo está em mim, porque Paulo tecelava lá as cestas lá, ficava tecelando para não pesar os irmãos, e ele falou, ó, estou aqui, estou viajando, vou onde o Espírito Santo mandar, nunca sobrecarregou os irmãos, até nisso. Não vejo a hora de vender aqui para mim começar também para onde Deus mandar. Então vocês veem que o Espírito de Paulo está sobre a minha vida, graças a Deus por isso. Quem pode glorificar a Deus por isso? Então, e não é uma mentira, é uma realidade, eu sou uma pessoa verdade, não estou aqui para fingir. E também não fico atrás de dinheiro, quem já percebeu? Não fico. Paulo também não ficava. Paulo, Pedro falou, pega o seu dinheiro, Simão, e vai para a sua perdição. A gente não tem esse negócio. Dá pix. Não, a gente não pede. Só pede quando é necessário, quando a Bíblia fala de falar das suas necessidades com os santos e acabou. Não fala de pix no ensino, a gente não fala de pix, não fala de que tá. A gente está precisando, mas a gente não fala. Fica calado esperando o Senhor. Então, como limpar esse corpo com água limpa que o Tiago fala aqui? Pô, que água que é essa aí? É água do Espírito, certo? Tudo bem, do Espírito, porque é ela que limpa o corpo. Porque o batismo dessa água que Jesus batizou, Pedro diz que não pode lavar os pecados. Não pode. Quem lava os pecados, que tira o pecado, é o sangue de Cristo através do arrependimento no Espírito, e não no batismo das águas.
Então ele não está falando dessa água aqui não, ele está falando de uma água espiritual, de uma água que desce do céu, daquela água que Jesus falou, se você soubesse a água, se você quisesse tomar dessa água, você voltar a ter sede, mas se pegar da água que ele der, jamais terá sede. Então é uma manancial dentro do corpo, que joga para a vida eterna. Então essa água que manuseia no corpo, através da boa palavra, que o verbo estava na cisterna junto com aquela mulher, flui para um novo tempo. E esse novo tempo se aproxima do Senhor, porque essas águas vêm do trono de Deus. Então a gente vai seguir no riacho e encontra a nascente. Ah, pelo amor de Deus! Meu Deus! Seguir no riacho e encontra a nascente, não é isso? O que é isso? Não, essa foi demais. Essa foi demais. Essa daí tem que colocar uma cadeira na cabeça. Meus irmãos do céu, é muita sabedoria que Deus está me dando aqui. Eu vou falar para você, não tem como, cara. É algo sem... Irmão, não, eu vou pular. Quem vai pular em casa? Quem está dando glória a Deus aí? É muito forte isso aí. É uma flecha do céu. Não tem como não, gente. Eu vou falar para vocês. Eu vou falar para vocês. Não tem como não, velho. Não tem, eu vou estar de pular daqui, velho. Que isso? Que palavra foi essa daí, gente? Pelo amor de Deus. Sai fora, velho. Que palavra foi essa daí, velho? Colocar uma cadeira na cabeça, não tem como não, velho. O homem por si não sai disso aí. Eu fico impressionado, de verdade. Meus irmãos do céu, eu fico impressionado com isso daí. Olha, das águas que Jesus falou, que vem do céu e vem do trono. Então, do trono você é um riacho, do riacho chega na nascente. Que loucura é essa? Da onde saem essas coisas, gente? Ou seja, se aproxima de Deus. Que Ele é a nascente. Ah, não dá. Não tem explicação isso aqui. Não tem explicação. É muito forte. Olha, irmão, não tem como. Não tem essas mensagens que aqui do pastor Gil vem do céu. Eu tenho que fazer alguma coisa, pegar a cadeira, porque eu vou fazer loucura, não tem como. Eu tenho que fazer alguma coisa para mostrar que eu estou feliz, que eu estou alegre. Meu corpo não aguenta ficar sentado. Meu Deus do céu. Vamos lá. Oxi, essa cadeira. Vou ficar com essa cadeira aqui. Até quando eu ficar com essa cadeira aqui nas costas? Peraí, mesmo. E cai a cadeira. Então não tem como você não ter uma origem, né? Não ter uma origem. Você não tem como você falar que não sabe de onde tem essa origem de chegar até ele. Dessas águas purificadoras, né? Tem um hino que fala águas purificadoras, né? E a Bíblia fala que vem do céu, né? Como um rio. E essas águas que purificam, né? Meu Deus. Então, lavar a mão, limpar o coração. E tem também, meus irmãos, se a gente já chegou ao ponto, no poço de Sicar, e vemos que Jesus agora entrega uma água, nós sabemos nós que ele é a água da vida, certo? Então, Jesus está dando alguns também exemplos, que já que você tem o coração puro, já que você tem um corpo lavado com água limpa, ele fala o quê? Em João, se vocês querem permanecer no Pai, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Ele fala, em João 15,4, ele fala, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Tá vendo? O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Então, quer dizer, quem não tem proximidade de Deus não tem fruto. Porque agora Jesus fala assim, ó, na terra, o único que pode levar vocês para se aproximar do Pai é o Filho, mais ninguém. Não há outro nome acima desse nome. Então, o foco é Cristo. Mas para chegar a Cristo, tem que ter um coração puro, uma alma limpa. Porque Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Ou estou errado? Sim ou não? Sim ou não? Alguém não vai falar que Jesus Cristo é o Deus, é Deus. É Deus Pai, Deus Filhos, Deus Espírito Santo. Os três é Deus. Todo poder pertence aos três.
as três, unificação da Trindade. Não tem como. Ele é Deus. Jesus é o Senhor. Jesus veio em carne e é o Senhor dos exércitos. É o único nome que pode salvar você da morte e do inferno. Não tem outro nome. Então, para se aproximar do Pai, o Filho entra nessa intermediação. Ele falou, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está em mim, ele poda. Quem não está, ele corta e lança no fogo. Então não tem como chegar. Se permanecer em mim e minhas palavras estiverem permanecerem em vocês, pedirei tudo que você será feito. Ou seja, permaneça em mim, porque eu sou Deus, eu tenho preeminência da minha presença na sua vida. Então, a comunhão divina, né? Você poderia perguntar, mas pastor Júlio, tem um negócio aí. A Bíblia fala em Mateus 18, 20, e Jesus fala assim, ó, por onde estiverem 2 ou 3 unidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Não é isso? Então, não é a presença dele que vai estar aqui no nosso meio? Exato. Mas aqui ele está falando para quem? Para quem já que o segue. Você acha que no meio de 3 pecadores, se tiver 3 pecadores falando de Jesus, Jesus vai estar lá, gente? E por que não? Vai estar? Maria falou assim, quem acha sim, quem acha não? Hã? Se 3 pecadores, 3 começaram a falar de Jesus, ele vai estar lá? Hã? Marco falou que sim. Não, por quê? Porque não houve arrependimento dos pecadores. Não houve. O que aconteceu lá em Jerusalém? Me honravam com os lábios, fazia doutrina de homem, mas o coração está longe de mim. Então Deus não está onde não tem um coração sincero e puro. E falavam dele. Olha o que aconteceu com a Arca da Aliança. Os filisteus pegaram. Quem estava lá? A Arca de Deus. Mas Deus não estava na Arca. Então Deus não vai estar. Ele está falando aqui para os discípulos. Por isso que ele falou. Por isso que não vai estar, Ana Paula. Não vai estar. Não vai estar. Porque Deus não fica no meio do pecado e tão pouco Jesus se intermeter. Jesus está... O pecador só tem uma coisa para falar com Jesus. Para ele se confessar. Para ele que ele confessar, ele pode chamar Jesus de amigo. Antes não. Ele é inimigo de Deus. Ele é inimigo. Você sabe que é inimigo? Porque é amante do mundo. É muito forte, meus irmãos. Muito forte. Então Deus tem que cumprir somente que ele se arrependa, que ele confesse. Ele não tem contato com o pecador, ele tem misericórdia dele, mas contato não. Tá bom? Então o povo, honravam ele, honravam com os lábios, mas o coração estava longe, não tinha essa intimidade. Tá certo? Então, estava lá 3 caras de cachaça falando de Jesus. Jesus não vai estar no meio da cachaça. Enquanto eles não se dobrarem e reconhecerem que ele é Deus. Porque o que está falando ali é o temor que eles têm. Algum temor barato, né? Porque até agora não se arrependeram. Mas é muito séria essa prática. Eu digo a vocês que a Arca da Aliança estava lá, estava o povo de Deus lá, e os filisteus ainda capturaram a Arca. Vocês estão achando que é brincadeira? A Arca de Deus, hein? Imagina a presença de Deus, gente. Que era a presença de Deus com o povo de Israel. Então é muito, faz total sentido. Claro que faz total sentido. Então o Jesus é que é o pecador. Então aqui está falando para os seus discípulos, não está falando para o pecador nenhum. Então é muito sério essa questão. Jesus não habita em qualquer coisa, pisa em qualquer lugar, não, gente. Sangue Jesus tem poder. Não, ele quer que o povo se arrependa. Ele quer que se arrependa. E se arrependendo, ele vai lá e deixa, alcançar misericórdia. E ainda, né, com essa misericórdia, ele vai lá e abraça com o teu poder e majestade. Tá bom? O que acontece nessa comunhão é muito interessante, né? A Bíblia fala que tinha 2 homens a caminho de Emaús. E essa presença chegou até eles. Mas você viu esses 2 homens que eles estavam falando? Mataram um ontem lá. Se Jesus apresentou esses homens, eles tinham um coração sincero. E tinha, dá para você perceber nas falas deles. Jesus queria mostrar para eles que ele tinha ressuscitado, porque era o começo. A primeira aparição, né? Foi em caminho de Emaús. Para 2 homens, né? O coração deles queimava, porque o coração deles era puro. A Bíblia diz que queimava o coração. Ele falou, enquanto falamos, nós nos queimamos o nosso coração. Vai, até arrepia, gente, misericórdia. Oh, até arrepia. Queimou o coração deles, porque Jesus viu o coração sincero que aqueles homens tinham.
Muito lindo mesmo, muito linda a presença do Espírito Santo. Como buscar essa presença é muito tremendo. Se você soubesse como é, irmão, várias situações, ela vai e volta para vários diademas, é muito forte. Né? Olha lá, isso mesmo, Pedro, obrigado. Pedro mandou aqui, ó. Vou fixar aqui a mensagem do Pedro. É isso aí, inimizade do mundo. Então é inimigo de Deus. Aí você me fala, né? Ele falou assim, não ardia nossos corações quando pelo caminho que os falava, quando os abria as escrituras. Olha lá, peraí. Eles estavam lendo a Bíblia, as escrituras. Por isso que Jesus apareceu lá. Eram servos, temiam as leis de Moisés. Por isso Jesus apareceu com os caminhos irmãos. Sim ou não? Eles estavam abrindo a escritura ou não estavam? Sim ou não? Está lá no versículo de Lucas 24, 32. Eles estavam com a Bíblia na mão. Por isso Jesus apareceu para eles lá. Tá certo? Não é qualquer um copo de cerveja que Jesus vai aparecer lá, não. Vocês estão enganados. Quem está lá é o Satanás, dando risada deles ainda. É o Exu que está lá. Certo? Então, meus irmãos, a Bíblia diz que quando essa presença está na vida do homem, o homem começa a dar frutos bons, ilumina a terra, que até o anjo fala, Cornélio, Pedro está na cidade aí. Aí a Bíblia fala assim, maravilhavam quando veio Pedro, porque viu que os sinais que ele fazia, era necessário entender e compreender que ele estava com Jesus. Porque o poder que Pedro deixava, né? Fiel a Deus que pelo fosse chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos, o testemunho, ele ajuda na comunhão. Testemunho, por quê? Porque 1 João fala isso, lá 1,3, ele fala, o que ouvimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhamos comunhão conosco, que é a nossa comunhão com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo, nosso Espírito Santo. Então, testificamos e ouvimos. Então, a comunhão, o testemunho que dá ao homem que tem a presença e consegue chegar até a próxima de Deus, ele é poderoso. Ele traz essa dimensão poderosa para transladar os novos céus, a luz do mundo, o sal da terra. Irmãos, eu digo a vocês, sem medo de errar, não é todos que alcançam essa... Opa, vamos lá. Até desmaiou, o celular até desmaiou. Não é todos que alcançam essa promessa, não é todos que alcançam essa fé, não é todos que alcançam esse contato dessa presença. Não é. Não é, não é, não é, não é. Então eu digo a vocês, muda o coração. Se não mudar o coração, não tem parte comigo, diz o Senhor nessa manhã. Olha só que o Senhor está mandando falar para mim. Muda os seus corações, porque se não mudar, não tem parte comigo. Não vai ter parte. Não tem como você se aproximar, não tem como Deus se aproximar de você. Porque o coração de Deus é amoroso. Ele é misericordioso. Se você não é, não tem como amizade. É a mesma coisa, você vai ter amigo do mundo, de um cara mundano, não tem como, o cara só fala de futebol, só fala de Jesus. E aí você vai chegar perto de Jesus, Jesus contempla o seu coração está mal, o seu irmão, está aí, coração tenebroso, perdido, duro. Nunca, gente, nunca vocês vão conhecer a Deus, nunca vocês vão chegar perto de Deus, nunca, 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 põe nunca versus nunca. É um coração quebrantado, é o que vemos hoje. É um coração quebrantado, uma mão limpa, um corpo limpo, com água limpa, que faz a gente estar próximo. Não, não dá. Eu mesmo, de verdade, por que eu tenho a presença de Deus na minha vida? Porque eu sou muito próximo de Jesus. Em revelação, em cura e tudo. Porque eu tenho essa saudade, porque eu tenho um coração puro. Eu tenho, meu irmão. Quem percebeu isso já? Eu tenho um coração muito puro. Eu choro tudo, fico nervoso, mas vou lá e volto atrás. Eu não consigo, meu irmão, de forma alguma guardar mágoa. É uma coisa que não está no meu script. E também eu tenho o quê? Eu tenho que ter a meta final de tudo isso. Lavar meu corpo, minha mão, não apontar ninguém. Prego aqui, falo aqui para que as pessoas não se percam. Às vezes muita gente fala, mas pastor José, você fica falando lá dos irmãos. Eu falo para eles não se perderem, para eles não ir para o inferno. Não que eu odeio eles, jamais. Então essa questão do meu coração faz o Espírito Santo habitar em mim e a presença de Deus está comigo. Porque o que eu penso é o que Jesus pensa. Por exemplo, vender aqui dá para os pobres. O que Jesus pensa. Mas hoje você empresta uma reta para o seu irmão quebrar uma parede, um vizinho seu quebrar uma parede, você já quer no outro dia, cadê minha marreta? A Bíblia fala assim, emprestar não tem pressa em devolver. Se roubar uma túnica e leva a capa também, você não tem... Olha o Martim. Olha o que o Martim fez comigo, 20 mil reais ele roubou. Roubou.
O Martinho, meu amigo. Mas por que ele sem prova que ele roubou? Claro que roubou, é minha. Não devolveu, é roubo. Roubou 20 mil. Ela precisava de 20 mil? Muito. 20 mil reais o Martinho levou embora. O que eu devo fazer por ele? Orar. Falei pra ele, se quiser levar a túnica também. Dei pra ele o tripé e a câmera. A câmera ele pegou. Eu falei, tá o tripé também. Quando ele morrer, ele sabe o que ele fez. Há um grande juiz. Ó a Cleide. Cleide pegou o PicPay da igreja e não devolveu o dinheiro da igreja. Até hoje. Até hoje a Cleide levou o dinheiro da igreja. Fica lá. Roubou? A Cleide roubou. A partir do momento que ela colocou o nome dela como primeiro pessoa para receber o dinheiro sem minha convicção e pegar, colocar até o e-mail dela para receber, é roubo. Ela não é presidente da igreja, ela não podia fazer isso. A Cleide roubou. Perdoa ela. Quer levar também o resto? Leve. Não vou fazer nada. Vou ficar na minha. Olha o que um obreiro da minha igreja fez. Lá em Ribeirão. Não vou falar o nome aqui. Pegou todas as caixas de som. Lá em Ribeirão. Vendeu. Comprou um carro para ele. Roubou. O que eu vou fazer? Olha o que o meu irmão fez. O meu próprio irmão. Pegou as panelas da igreja lá em Ribeirão. Vendeu mais de 10 mil de panela. Vendeu. Sem minha comunicação. Vou fazer o quê? Então quantos me roubaram? Roubaram a Deus. Roubaram eu. Quantos aproveitaram do meu amor? Mas saibam o que fizeram. Acabou o dinheiro? Acabou, Cleide, o dinheiro? Ou você está com o dinheiro ainda? Que deu quase mais de 100 mil. Eu acredito que tinha mais de 100 mil lá. Eu acredito, não sei. Eu fui, liguei lá, não tem como. E ela que pode resolver. Ninguém pode resolver. Só ela pode. Só ela pode desligar a conta a qualquer momento. Então, vocês curtiram o dinheiro? Curtiram. Mas vocês não têm o Deus que eu tenho. Não tem. Não tem. Vocês não podem dormir com a mente de consciência limpa. Não pode. Vocês lembram? Quantas eu venho pedindo o PicPay para Cleide? Desde lá na chácara, né? Quem lembra disso? Nunca respondeu. E eu estou entrando de novo para ver lá quanto que tem lá. Não consigo. Porque é dela. Ela colocou o nome dela. Então, eu não sabia. Então as pessoas acham que estão enganando a Deus. De Deus ninguém se engana, não. E se não pedirem misericórdia dos seus fatos, dos seus feitos, vão prestar uma conta tenebrosa no inferno. Um lugar de sofrimento, dor e angústia. Aguenta aí que eu vou mostrar para vocês algo. Segura aí. Segura aí. Vou mostrar algo para vocês aqui. Vocês querem esse lugar? Precisa me ouvir, por favor. Vocês brincam demais. Vocês brincam demais. Dizendo a lava, ó. Estou aqui há tanto tempo, pelas minhas contas, uns 3.000 anos, e a dor é a mesma do primeiro segundo que cheguei aqui. Eu demorei nem um pouquinho. Vocês brincam demais. Eu lembro quando pedi a Abraão apenas uma gota de água para refrescar a minha língua. Mas ele disse: entre nós há um grande abismo. E nesse abismo nunca mais se fechou. Aqui vocês vão sentir dor. Aqui o negócio vai ser feio. Olha isso. Eu lembro daquela vez que
até hoje eu ainda estou aqui, gritando, ainda ardendo por dentro, ainda consciente. Olha isso. A gente nunca se acostuma. A dor, ela nunca diminui. É um fogo. Um cheiro de enxofre que não se apaga. A gente sofre, cansa e não para de sofrer. Quando eu estava vivo no mundo, eu também sofri, mas o sono me acalmava. Mas aqui ninguém dorme, ninguém descansa. É algo indescritível. Não, por favor, não! Olha quanta gente. Estão vindo. Os gritos nunca param. São milhões de vozes clamando, gemendo. É aterrorizante. Aqui o sujeito não tem direito de morrer. Todos têm o mesmo corpo, velho. Um corpo que não se destrói. Os bichos saem da minha boca, da minha pele. Olha os bichos aí entrando. Esse aí é o gusano, né, que a Bíblia fala. Os bichos não morrem, né? O fogo não se apaga. Eles vão entrar dentro de vocês, ó. Vão devorar vocês, ó. Eles devoram, eles vão comer na carniça. Meus banquetes, por um minuto, para me arrepender. Eu não pude avisar meus 5 irmãos naquela época. Mas se alguém estiver me ouvindo, faça o que for possível, mas salve a sua alma. Nas profundezas do inferno, eu clamo pra você se despertar enquanto há tempo. Porque eu... Entrei. E aí eu pergunto a você que está em casa. Vale a pena ficar nessas brigas de internet? Vale a pena você não perdoar alguém? Vale a pena você ficar falando mal da outra pessoa? Vale a pena isso? Ganhar like, visualizações, ganhar tudo aqui, perder a sua alma? Ter ministérios gigantes, ter muita gente lá nos seus cultos lotados? Mostrar para o outro que você, por inveja, você mostrar para o outro pastor que você é melhor que ele. Vale a pena isso? Aquelas pessoas correndo ali, naquelas chamas, é real. É aquilo ali. Esse verme que entra na perna, vai entrando dentro da batata da perna, no nariz, no ânus. Vocês acham que é brincadeira? Então, o que eu digo a você? O que foi? O que está acontecendo com sua mente que está tão desgraçada que não consegue se aproximar de Deus, não quer Jesus e não quer padecer esse inferno total da eternidade? Só vai sair de lá no juízo final para jogar no lago de fogo ainda. Então eu digo a vocês, meus irmãos, essa é a realidade do inferno. As pessoas todo dia elas murmuram, todos os dias elas pedem misericórdia, mas não tem mais jeito, acabou. Acabou. E daqui a pouco eu ou você vai morrer. A fila da morte, a gente não sabe qual é a nossa senha. Quem sabe eu sou o próximo. Todos os dias morrem mais de 100 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então quem sabe amanhã seja você, meu amigo, minha irmã. Seja a gente.
Acabou, morreu, acabou. Segue o juízo. Então, o Espírito Santo quer alertar vocês todos os dias. Tenta alertar, tenta falar, tenta fazer, mas coração duro. Não dá ouvidos. Amém? Então o Espírito Santo está falando essas coisas. Tem que se compadecer, igreja. Vocês têm que entender, ver essas coisas, né? E começar a ter uma dimensão de acordar. Porque eu não vou poder livrar vocês de lá, não. Quando você estiver naquela chama lá atormentada, correndo para um lado para o outro, achando que aqueles povos lá estão tentando achar saída, não acha. É uma rocha funda, não acha. Não tem saída. Mas por quê? Porque Deus amou, Deus deu presente, mas rejeitaram, fazer o quê? O que Deus vai fazer com aquelas almas? Não tem o que fazer, tem que jogar no fogo. Queimar é lixo. O lixo não queima? É lixo. Não serve para nada. Não serve para morar no céu. Não serve. Não serve, mulher. Então tá aí, meus irmãos. Esse ensino. Espero que vocês despertem o neto que dorme. Mas dando atenção que vocês podem morrer nessa tarde, tá? Vocês que já passaram de 60, o risco de infarto é muito rápido, tá? Jovens também estão tendo infarto de jovens também. 20, 25 anos tendo infarto. Pode estar sentado ali, ó, e apagar tudo. Apagar. Tá? Você está me assistindo aqui, pode apagar agora aí, ó. Agora, já! Pode apagar. Acabou. O infarto não fala agora que ele está chegando. Ele para o corpo. Você está achando que está bem lá e começa já. Ai. Vocês estão achando que é brincadeira? A vida é perigosa. Eu já falei para vocês, já tenho avisado vocês. Todo tempo eu já me avisado no canal. Dá o like, comenta no vídeo. Por que eu falo? Por vocês, meus irmãos, compartilhar para outras almas, mas vocês não. Fica lá, não vou comentar não. Depois eu comento. Tudo para Deus precisa depois. Tudo para Deus é depois. Depois eu faço, depois eu isso, depois aquilo. Esse depois amanhã não pode existir mais. Tá? Deixa o seu comentário aqui. Deus abençoe todos vocês. Até amanhã às 10 da manhã. E se não for fazer os vídeos amanhã, alguma coisa eu aviso vocês. Que vocês comentem o que vocês acharam do ensino. Amo vocês e por amor a você, por amor que eu aviso vocês. Porque Jesus ama vocês e não quer que vocês vão para lá. Ele amou vocês de tal forma que deu seu único filho. Então, o único sangue precioso abriu os braços numa cruz chamada de maldito e aí para dar vida a todos os homens. Tá bom? Senão, amanhã, hoje mesmo, o diabo pode pedir sua alma. Deus abençoe. Quem levará e para onde irá? Louco, essa mesma noite te pedirão a tua alma. Deus abençoe. A paz. Comentem e compartilhem. Amo vocês. Deus abençoe a todos. Amém.